Recording is on. Pode começar. Tá. Bom, boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui para falar sobre a sexualização da mulher na cultura pop. E a gente identificou alguns estereótipos femininos nessa cultura e de como a mulher ela é representada nos filmes, nos animes, nas HQs e nos jogos. E com base nas nossas pesquisas, a gente desenhou concept arts para demonstrar que não é necessário essa sexualização da mulher. E a problemática que a gente encontrou é a visão distorcida que causa nas mulheres e com a análise do contexto atual, a gente vê como isso impacta negativamente na imagem da feminina e na maneira que a sociedade nos enxerga. Pode prosseguir. A gente vai falar agora um pouquinho sobre os escopos, né? O escopo do nosso projeto, a gente teve como objetivo a conscientização do público no geral sobre o problema da sexualização do corpo feminino. A gente fez essa conscientização através de representações imagéticas. E o escopo do produto é a realização de concept arts, visando a criação de personagens originais e releituras de personagens já existentes, que seriam as remakes. Essas remakes foram feitas de acordo com a nossa visão e com as respectivas realidades de cada personagem. Bom, essa é a EAP, né, do nosso projeto, que é o desenvolvimento do projeto. A gente começou pelas pesquisas, logo depois a gente foi para a criação, que foi a criação dos personagens originais e das leituras, e depois a finalização. Pode prosseguir. Esse é o nosso cronograma. A gente tinha decidido que seria um mês para cada coisa, para pesquisa, para criação e para finalização. Mas mesmo quando a gente tinha determinado isso, algumas coisas fugiram da nossa alçada, né? Tipo, a escrita e a parte da pesquisa, mas no geral a gente conseguiu ficar dentro do cronograma. Dando agora uma contextualização sobre a história da mulher na antiguidade até a atualidade, a gente estuda desde o ensino fundamental a história do mundo e como a sociedade vem evoluindo desde a pré-história. Então, as sociedades passaram de nômades para sedentários. E nesses períodos, a mulher vinha trabalhando com coleta e com cuidado dos filhos, e os homens com a caça. De acordo com a professora e socióloga alemã Maria Mies, a sociedade desses agrupamentos humanos, eles tinham grande importância por conta da coleta das mulheres, que eram de grande porcentagem comparados à caça dos homens, então eles dependiam muito. Esse desenvolvimento veio sendo muito importante, mas mesmo assim o papel da mulher vem sendo explorado com o passar do tempo. Podemos ver essa ocorrência na exploração do seu papel se analisarmos alguns momentos históricos, como, por exemplo, na Índia, onde é criado o Código de Manu, que retratava no artigo 415 que a mulher durante a infância dependia do pai, durante a mocidade do marido, com a morte do marido pertencia aos filhos, e se não tivesse filhos, pertencia aos parentes do marido, porque a mulher nunca deve governar-se à sua própria vontade. Nas leis romanas e gregas era a mesma coisa, porém o homem, ao morrer, ainda tinha o direito de escolher um tutor para sua mulher, para ela não ter que ficar sozinha durante a vida. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Tá. E no Egito Antigo já podemos ver mudanças, que era onde a mulher tinha mais prestígio. As famílias eram monogâmicas e os homens só podiam ter uma esposa. Com a chegada do Estado moderno, a gente percebe um aumento da preocupação na conquista da liberdade, por conta da Revolução Francesa. E aí começaram a surgir também movimentos propondo a igualdade da mulher perante o homem. E como sabemos, a mulher por muito tempo foi considerada como um ser frágil e inferior, sendo obrigada a cumprir seu papel perante a sociedade, servindo ao homem, realizando tarefas de casa e outras coisas, lutando noite e dia para ter uma participação nesse mundo. Por conta de sermos seres visuais, consumimos muito as mídias. E se prestarmos atenção, ainda vemos com muita frequência mulheres sendo objetificadas
e sexualizadas. E nesse trabalho, vamos mostrar como a concepção da arte na cultura pop influencia uma imagem idealizada na cabeça de toda a sociedade e como modifica também o olhar da própria mulher sobre si. Bom, como base, nós usamos a Lúcia Santaella. Usamos o trabalho dela sobre a semiótica, que é o estudo da ciência de todas as linguagens, e a ciência dos signos. A linguagem, ela vai muito além da linguagem verbal. Ela é tudo aquilo que a gente interpreta como elemento da comunicação, como imagem, gráfico, número e etc. E nesse projeto, a gente observou essas manifestações da semiótica dentro do âmbito da cultura pop, como as mulheres são representadas visualmente na mídia e como a construção de imagens pode ser analisada. A indústria da cultura pop, ela traz aos seus consumidores maneiras e visões de vida. E do ponto de partida da semiótica, a indústria da cultura pop reproduz visualmente o corpo da mulher por várias vezes como ferramenta de publicidade, como objeto. E mesmo agora, na atualidade, a gente ainda está caminhando para sair do papel de coadjuvante, mas a gente ainda tem que questionar a nossa representação no entretenimento, onde a gente ganha características irreais, corpos que, sem assistência de procedimento estético, a gente não consegue alcançar. Eu vou falar um pouquinho sobre misoginia, que é algo atrelado à história das mulheres desde há muitos anos atrás, né? Nos dicionários, ela está relacionada à aversão às mulheres. Até mesmo filósofos e estudiosos perpetuaram a ideia de que a mulher é incapaz. Um exemplo disso é o próprio Aristóteles, que foi um dos primeiros a denominar as mulheres como inferiores, dizendo que elas são homens imperfeitos. E como antigamente as mulheres tinham o papel de servir ao homem, prover um filho, hoje, infelizmente, ainda é mantido, mas tem o bônus de diminuir as mulheres a corpos sensuais para agradar ao público masculino. Pode passar. Aqui a gente já entra nas pesquisas quantitativas, né? Vendo aqui os primeiros gráficos, a gente pode ver que a grande maioria que respondeu foram mulheres, né? A maior parte também são maiores de idade, apesar que também tem menores de idade também que responderam. Pode passar. Aqui, há quanto tempo você consome e produz a cultura pop atual, né? Aqui a gente pode ver que muitas das pessoas que responderam consomem há bastante tempo até. Pode passar. Aqui, ao observar o desenho abaixo, qual deles é perceptível a sexualização do corpo feminino? Aqui a gente vê uns exemplos, né? A gente queria poder ver qual que seria a opinião das pessoas com base numa personagem hipersexualizada, uma um pouco menos e outra nem um pouco, né? E massivamente responderam que a da personagem de roupa roxa, a Merlin de Nanatsu no Taizai, é que é a mais sexualizada. Chegaram a votar também na personagem de League of Legends, a Katarina, mas também me surpreende, acredito que o grupo também, que 2 pessoas responderam que a Series de Dark Souls é sexualizada, sendo que ela não possui nenhum traço disso. Pode passar. Qual sua opinião sobre a sexualização do corpo da mulher na cultura pop? Aqui, a gente pode ver que mais da metade selecionou a opção é exagerada e desnecessária, né? Foram 60,2%, mas a gente pode ver também que é uma boa quantidade que ou não vê a sexualização como um problema, né? Ou que vê, mas não se importa. Essas 2 últimas opções, de acordo com os nossos dados da planilha do Google, né, que nos fornece o gênero, a idade, os comentários, mostra que a maioria que respondeu isso foram homens. E sim, houveram mulheres também, mas a maioria foram homens. Pode passar. Quantas personagens femininas com corpos não sexualizados você conhece? Aqui a gente vê que a grande maioria não conhece mais de 10 personagens. E pior ainda, tem 16,1% que nem sequer conhece uma personagem em que o design seja semelhante a um corpo real ou que tenham características que humanizam as mulheres, né? E juntando essas 2 opções, a gente tem 62,5%. Infelizmente, a gente pode ver que comprova que está deficiente
a quantidade de retratação decente feminina nessas mídias. Pode passar. Aqui. Você acha que a sexualização do corpo no desenho das personagens femininas influenciam a imagem que a sociedade tem das mulheres na vida cotidiana? A maioria votou que sim, que influencia, mas a gente ainda pode ver 18,5% que não vê problema algum. Pode passar. Aqui, na sua opinião, qual seria a aparência que melhor se encaixa numa guerreira? A gente procurou fazer uma comparação da imagem que as pessoas têm de uma mulher forte, né? E temos 11,3% que responderam que a segunda imagem se encaixa, logo a segunda, que claramente a personagem não tem proteção alguma, ela está praticamente exposta, né? Próximo, por favor. Na 7, você que se identifica com o gênero feminino, acredita que a cultura pop atual pode influenciar na visão que as mulheres têm de si? Né? A gente pode ver que a grande maioria das mulheres se incomoda com isso, mas 13,7% não acha que isso acontece. Pode passar. Aqui, baseado na pergunta anterior, justifique sua resposta. Aqui a gente pediu para as mulheres justificarem por que isso está incomodando elas. Foram 168 pessoas que responderam a essa pesquisa, mas a quantidade de mulheres que responderam a essa questão foram 87, e praticamente todos os comentários são a mesma reclamação. Que sim, a cultura pop atual prejudica a imagem que a mulher tem de si, né, que acaba influenciando e fazendo com que a maioria de nós não consiga se ver naquelas personagens, né? Falta de aceitação pessoal, falta de amar, digamos assim, o seu próprio corpo como ele é. Pode passar. Você vê, aqui ainda tem mais ainda, foram vários, né? Aqui, por exemplo, tem o penúltimo comentário no final que diz cansativo, é triste e é decepcionante, né? Pode passar, por favor. Aqui, descreva como você imagina uma protagonista forte, a personalidade ou aparência. Aqui a gente dividiu, né, a personalidade, o pessoal fala que é independente, intelectual, né, a gente separou só alguns comentários, porque senão ficaria muito extenso, e algo que me chamou muita atenção também foi esses dois últimos comentários, tem mais como esses, infelizmente, né, novamente foram feitos por homens, né, que falam que ela tem que ser forte, mas eu concordo, mas tem que ser sexy, gostosa, sabe? Isso é muito objetificação da mulher. Pode passar. E com base nesses dados apresentados, a gente pode ver que sim, né, é prejudicial às mulheres. A gente compõe 42% do público que consome a cultura pop no geral. Não é exatamente um número para ser ignorado, principalmente porque tem aumentado cada vez mais, né? E já aproveitando esse gancho para poder falar sobre um dos tópicos aqui, que é os jogos. Somente na década de 1970 e 1980 é que os videogames se tornaram populares de verdade. Aí tinham jogos para todas as idades, mas isso mudou com o tempo, principalmente quando o público-alvo dos jogos são homens, mais precisamente 58%. Pode passar. Aqui, focando na parte visual, dá para citar o péssimo desenvolvimento da identidade visual feminina, né? Na questão do corpo, a gente vê muito nos jogos, seja de tiro, RPG, luta, por aí vai, né? Que é a sexualização. Por exemplo, a gente tem ali os seios muito grandes, praticamente à mostra, cintura fina, elas são muito magras, elas são altas, né? E tudo isso, ao mesmo tempo, numa personagem só. As roupas são curtas, são coladas, são rasgadas, os decotes são visíveis, né? Mesmo quando o contexto que elas estão inseridas sejam guerras. E um exemplo disso é a personagem Kitana, de Mortal Kombat. Ela, na história do jogo, ela é uma combatente, uma princesa, e foi treinada para ser uma assassina desde criança. Dessa forma, a gente pode se perguntar como seria ok retratar ela assim. Principalmente quando a gente compara com um dos personagens masculinos do mesmo jogo, que é o Raiden. A gente pode ver que ele usa uma calça larga, ele não usa sapato com qualquer tipo de salto. Já a Kitana, a gente vê ela usando quase nada. Um pano apenas aí na frente, né? A parte de cima parece um biquíni e não tem proteção nenhuma. Pode passar. Eu vou falar do meu remake,
né, que eu gostaria de usar também outro exemplo, que é a Kasumi de Dead or Alive, e como vocês podem ver, a diferença de uma roupa para outra é uma ninja, uma personagem importante para a história. A roupa que vocês veem na esquerda é padrão. A maioria dos jogos da franquia que ela aparece é essa roupa aí, né? E eu nunca vi ninjas se vestirem dessa forma tão exposta. Por isso, eu escolhi cobrir o decote dela e colocar calças, né? Que não prejudiquem a movimentação dela também. Porque parece que ela tá sem nada ali embaixo. E levando em consideração que ela é uma ninja, nesse caso, o tipo de missão que ela faz é stealth, né? É secreta. Movimentação é muito importante. E assim, samurais e ninjas usavam tabe, que é basicamente essa sandália que ela tá usando, sem salto e com solado grosso. Então, você vê que eu tirei o saltinho e permaneci apenas com a sandália ali. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem a minha concept. Indo para ela, eu resolvi fazer uma feiticeira baseada em jogos medievais, né, em RPGs. Coloquei uma calça larga com o mesmo objetivo da Kasumi. Pode passar, por favor. Que é o de ter mobilidade e proteção. Eu coloquei também uma bota de montaria, visto que ela faz parte de um mundo medieval e que é muito comum andar a cavalo, e claro, sem salto. Porque o salto pode ser bem perigoso numa luta, né? Quando a gente fala disso, a pessoa tá fazendo pressão nos joelhos. Isso apenas de andar. Imagina, lutar. E outro fator importante, e que é prejudicial, seria a falta de equilíbrio e uma possível fratura no tornozelo durante uma batalha. E por fim, eu coloquei um manto e uma capa para proteger ela do frio, da chuva e de outras eventualidades, né? E aqui eu coloquei uma com um fundo mais escuro para poder destacar mais a personagem, e do outro sem os poderes, né? Sem o fogo, para poder olhar melhor os detalhes dela. Pronto, é isso aí. Pode ir a próxima. Falando agora um pouquinho sobre outra etapa da cultura pop, temos os animes. Eles começaram a surgir na segunda metade do século XX. O primeiro anime surgiu em 1907. Ele se chamava Katsudo Sashin. O seu autor ainda é desconhecido e possui 3 minutos de duração. Começaram a surgir muitos animes pelo mundo entre os anos de 1914 e 1917. Então, o Japão também continuou suas produções, e tendo o primeiro filme em animação, que foi o Imokawa Mukuzo Gankamban no Maki. Os japoneses eles continuaram com suas produções, porém tiveram muitos problemas por conta da Segunda Guerra Mundial, onde eles perderam muitas das suas produções. Os japoneses eles eram influenciados principalmente pela Disney, e suas principais características era a expressão de muitos sentimentos e a passagem de lições de vida. Na parte de sexualização, podemos ver mesmo sendo um universo muito famoso, podemos ver muitos problemas relacionados a isso. Os animes eles são divididos entre eshis e harems, que são divisões onde aparece a mulher como mais sexualizada. Neles são colocados os homens como donos das mulheres, e temos também os shonens, que são feitos para públicos menores de idade, né, mais para jovens. Como exemplo dessa sexualização, temos o anime Naruto, que foi criado e publicado entre os anos de 1999 e 2014 por Masashi Kishimoto. Uma de suas sagas, o Boruto, sofreu várias críticas após a realização da sexualização em uma de suas personagens infantis, a Sarada Uchiha, onde ela foi colocada vestindo um vestido curto e sapatos de saltos altos, onde foge completamente da sua realidade, sendo ela uma ninja. Podemos notar essa sexualização também se fizermos a comparação entre personagens femininas e masculinas em um mesmo anime. Podemos ver que os personagens masculinos são colocados com muitas roupas, seguindo suas próprias realidades. Então, a explosão lá do Boku no Hero, né, do personagem masculino de Boku no Hero, a explosão ele é representada direito,
seguindo a realidade do personagem. Já as mulheres a gente consegue ver que são bem chamativas e seguem mais com o objetivo de chamar a atenção do público masculino. Temos essa sexualização também traz bastante complicações e problemas principalmente para o público feminino, por causa da variedade de processos estéticos que são realizados, muitas vezes para seguir padrões de beleza impostos pela sociedade, pela mídia, ou, em casos mais extremos, onde as mulheres querem ficar parecidas com esses personagens. Os padrões de beleza, é importante lembrar que eles vão mudando conforme o tempo, então eles nunca vão ser regulares, né? Então elas vão mudando, e nunca vão chegar a um acordo. Um exemplo desse padrão de beleza renovado, temos, por exemplo, na Antiguidade, a estátua da Vênus de Willendorf, né? Que a representação da mulher é colocada com seios grandes, fortinha, representando mais a amamentação, essas coisas. Silvio Costa, que é um mestre de filosofia e professor universitário, ele aponta que um modelo é criado de acordo com o interesse do mercado. Então, vemos que os padrões de beleza são impostos para ajudar o mercado e a mídia a crescer. Por isso que é algo tão difícil de se dar fim. Algo muito interessante que foi colocado não só para animes, mas para filmes, qualquer exemplo de filme, é o teste de Bechdel, que ele foi criado em 1985. Nele é analisado se um filme traz personagens fortes e participativas. Isso ocorre através de perguntas, entre elas temos: o filme tem 2 ou mais personagens com nomes, elas conversam entre si, e o assunto da conversa é algo que não seja homens ou relacionado a romance. E os filmes, eles eram marcados com adesivos, aí foi criado oficialmente o selo, e o primeiro país da América Latina a adotar esse selo foi o Brasil. Falando um pouquinho da minha remake agora, eu escolhi a personagem de Boku no Hero, Rumi Uzagiyama, também conhecida como Rabbit Hero. Ela tem uma constituição física atlética, braços e pernas musculosos. Suas habilidades consistem na força aprimorada, alta velocidade, grande destreza e agilidade. Então, ela é especialista em luta corpo a corpo. Para dessexualizar essa personagem, eu escolhi cobrir os braços dela para tirar a atenção da pele, mas não tirar a atenção dos músculos, que é algo muito importante. Eu juntei o cinto para dar melhor segurança na calça, que eu também coloquei, uma calça mais larga para dar melhor movimento à personagem. Agora, a personagem original, eu quis fazer uma personagem simples, que não chamasse tanta atenção na sociedade, então ela seria uma menina comum, que provavelmente teria sua vida mudada completamente após a descoberta de seus poderes, por exemplo. As cores eu quis fazer bem simples, para não chamar atenção mesmo, e eu coloquei seus olhos azuis, representando as cores dos poderes, então ela chamaria mais atenção pela inteligência e pelos seus poderes mesmo, que é algo muito forte. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os filmes, né? E pode passar, Ju. Embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895. E nessa data, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, ao qual chamaram de cinematógrafo. O evento ele causou comoção nos 30 e poucos presentes, e a notícia logo se alastrou. Em pouco tempo, esse fazer artístico, né, conquistaria o mundo e fazia acontecer essa indústria multibilionária. E o filme exibido foi A Chegada de um Trem em A Cidade. O cinema ele nasceu de várias inovações e vão desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento. Pode passar, Ju. Na atualidade, a hipersexualização e objetificação feminina nos cinemas ela é tão comum que a gente está tão acostumado e por vezes passa despercebido. Mas com o assunto ele estando em pauta nos últimos tempos,
podemos mostrar algumas mudanças significativas e como pequenos detalhes e a semiótica da mulher na cinematografia pode ser mudada. Pode passar, Gil. Pode passar. Bom, essa é a personagem Lara Croft. Ela veio do mundo dos games e ela ganhou representação no mundo do cinema. Ela ficou marcada pelo shorts curto, pela regata branca e as 2 pistolas. E esse traje ele foi alterado anos depois. A Tomb Raider de 2001 ela foi fiel de modo geral nos games, mas em 2013 ela sofreu um reboot. E aí ela renovou os ares da franquia com uma trama mais aprofundada. O tom da história de sobrevivência e a mudança de visual da Lara, ela deixou de ser sexualizada. Pode passar. Bom, o remake que eu decidi fazer é da Mulher Maravilha. Pode passar. Eu mudei os trajes dela, eu coloquei uma calça moletom para movimento, coloquei uma regata mais larga e um tênis esportivo, tudo pensando no contexto da personagem. Pode passar. Essa é a minha personagem que eu criei, a minha concept. Eu pensei nela num contexto como uma menina normal, sem muito atrativo na aparência física, mas a pessoa, uma pessoa que luta, que não precisa de nada chamativo para ser uma boa protagonista. Pode ir. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história das HQs, né, da história em quadrinhos. Pode passar, Ju. A história em quadrinhos, ou HQ, é um texto de linguagem mista, no qual predomina o uso da linguagem visual como recurso narrativo. Segundo Will Eisner, um dos grandes nomes dos quadrinhos e criador do personagem Spirit, o termo arte sequencial, criado por ele mesmo, serve para definir todo tipo de arranjo de fotos ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. Sendo assim, pode-se considerar antigas pinturas em cavernas datadas da pré-história, contando algum grande evento, como uma caçada, como as primeiras HQs criadas. A primeira história em quadrinhos foi publicada nos Estados Unidos em 1894, em uma revista chamada Truth. A autoria é do americano Richard Olcott. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante destacar que algumas manifestações artísticas que já existiam há tempos serviam como influência para a criação das HQs. E pode passar... Não, esquece, deixa aí. E em cada país que os quadrinhos foram desenvolvidos, foi dado um nome específico, assim como estilos e características próprias, como, por exemplo, no Japão, que se chama mangá. E os mangás, antigamente, tinham 500 páginas, mas hoje em dia são apenas 200, e todas em preto e branco. E nos Estados Unidos e Canadá, que se chama comics, que são os famosos quadrinhos sobre super-heróis. Pode passar, Ju. Como sabemos, qualquer obra é influenciada pelo imaginário de quem a criou, assim como comportamentos podem ser validados ou não a partir do que se é consumido. Não faz nem tanto tempo que a Brie Larson, a Capitã Marvel da MCU, essa mulher do lado direito, ela foi atacada na internet por conta do seu corpo. O argumento era que ela não tem bunda e a Capitã Marvel dos quadrinhos tem, o que não tem cabimento, pois os quadrinhos são apenas desenhos. E no imaginário coletivo, as super-heroínas são comumente associadas a corpos perfeitos, seios e bunda super avantajados, cintura fina. Sendo assim, a representação feminina foi inúmeras vezes associada a um objetivo, ser objeto do desejo sexual masculino. Em 2016, o público feminino compunha aproximadamente 47% dos leitores de HQs da Marvel Comics. Mas quantos títulos hoje são protagonizados por mulheres e quantos desses também escritos por mulheres? Kamala Khan, América Chaves e Capitã Marvel são alguns exemplos dos poucos títulos. Pode passar, Ju.
Eu escolhi fazer o remake da Era Venenosa. Ela é o alter ego da doutora Pamela Lillian Weasley. Ela é uma personagem da DC Comics, uma anti-heroína e vilã na revista do Batman. E eu escolhi ela pelo fato dela ser muito sexualizada, usar pouca roupa em quase todos os quadrinhos. E no meu remake, eu quis diminuir pouco os músculos, as pernas dela, e não colocaram colocar uma roupa que não deixasse muita coisa à mostra, né? Pode passar, Ju. E essa é a minha personagem original. Eu criei uma heroína de HQ, só que bem mais comum do que aquelas que usam capas e afins. No meu primeiro RAF, ela tinha cabelo liso, mas depois de umas ideias juntos da professora, eu decidi deixar ela com um cabelo afro. E também quis trazer ela com um tom da pele negra, para poder trazer essa representatividade que a gente não vê muito nos quadrinhos. E a roupa eu pensei em algo que fosse o mais confortável possível. Pode passar, Ju. Pode passar. E nós concluímos, então, que com essa pequena análise, a sexualização realizada pela mídia é danosa para a sociedade no geral. Claro que apenas uma parte dessas indústrias é analisada aqui. Entendemos que jogos, animações, quadrinhos e filmes fazem parte dos meios de entretenimento, como outros meios de comunicação. Eles podem legitimar os estereótipos sociais de toda a sociedade. Pode passar. Eu gostaria de poder falar um pouquinho aqui nas considerações finais, né? Falar um pouco sobre o trabalho em si, sobre o que a gente aprendeu, né? Que não foi fácil no caso, principalmente com a atual situação da pandemia, né? E alguns meses atrás eu perdi meu cachorro, né? Mas eu pude superar essas coisas aos poucos, com calma. A compreensão dos professores ajudou bastante também nesse quesito. Eu quero agradecer também as minhas amigas, que felizmente foi um grupo maravilhoso e a gente teve uma ótima comunicação. Tá, eu queria primeiramente agradecer as meninas, porque foi incrível fazer o trabalho com elas, a gente não teve problema nenhum, óbvio, tiveram problemas pessoais de cada uma, tiveram algumas complicações, mas fora isso, conseguimos entregar tudo direitinho, o cronograma ficou direitinho também, algumas coisas a gente teve que ampliar, né, em questão ao tempo, mas ficou tudo certo. Queria agradecer a Thaís também, a nossa orientadora, por ter ajudado, como ela falou no começo, a gente se divertiu muito fazendo o trabalho todo mundo junto. Queria agradecer também a todos os outros professores do curso, porque eu pude observar muito da matéria deles em todas as partes do nosso projeto, mesmo a gente retratando mais sobre ilustração, deu para perceber muito das outras matérias. E é isso. Muito obrigada. Meninas, antes de vocês começarem a falar, falem o nome de vocês, porque a gente está vendo as fotinhas das 4, mas a gente não sabe exatamente quem é a dona da voz. Boa. No caso, eu sou a Laura, né? Aqui a gente está indo na ordem das fotos, né? Então tá bom. Então, tá tudo certinho. Bom, eu queria agradecer aos professores. Eu acho que a ETEC ela tem um ensino totalmente diferente das outras instituições. Os professores, nesses últimos momentos, foram muito humanos comigo. Eu precisava muito disso. Eu perdi meu pai, né, no último sábado de Covid. E, assim, o Tosi me ajudou muito, a professora Carmen, a Gide Pife, a Thaís nesse projeto, ela foi super legal com a gente. Foi realmente um trabalho muito gostoso de fazer. Eu e as meninas nos damos muito bem. Foi muito, muito bom. Queria agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. E é isso. É a Daniela que tá falando. Eu queria agradecer a todo mundo, todos os professores, a ETEC e o curso pela oportunidade. E apesar de eu ter tido algumas dificuldades para realizar o trabalho, como a falta de um computador que eu só consegui em cima da hora, e também pelo fato dos meus filhos, eu acredito que não só eu, mas nós como um grupo conseguimos concluir nosso TCC de uma forma que agradasse a todas. E
E é isso. Agradecer a todo mundo, todos os professores foram muito atenciosos com todas nós. Muito obrigada. Muito bem, Dani. Mais do que fazer um trabalho que agradasse, né? Ixi, minha câmera parou de funcionar, mas tudo bem. Mais do que fazer um trabalho que agradasse, Dani, o importante era fazer um trabalho que fosse valioso para vocês. Sim. Eu acho que isso vocês conseguiram, né? Eu pude perceber a satisfação e a alegria que vocês vinham, a gana, a raça mesmo que vocês vinham em cada pesquisa, em cada coisa que vocês descobriam, cada desenho que vocês faziam. Então, assim, toda a energia que vocês traziam no projeto, isso foi muito legal de ver e de perceber. Bom, agora eu vou chamar, então, os professores para conversar com a gente. Vou começar pelo professor Fábio Levi. Professor Fábio, está por aí? Opa, estou aqui sim. Fale para nós. Tudo bem, professor Fábio? Tudo bem, tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade. Meninas, parabéns pelo trabalho. Eu até cheguei a comentar, né, durante as aulas com vocês, quando a gente estava falando em relação ao trabalho do site, que a ideia era muito legal, a proposta de vocês era muito interessante, né? E eu acho um tema, assim, bem bacana de ser abordado, né? E porque, na verdade, está enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, né? A cultura pop, né, que vocês abordaram, né, tem isso tão forte, e talvez eu esteja falando até uma coisa errada, eu não sou um especialista no assunto, né, mas você tem vários ícones femininos da indústria pop que acabam reforçando um pouco isso, né? Então você vê essas cantoras que são ícones da cultura pop, elas também usam muito dessa sexualidade, né? Então acaba incentivando um pouco isso, né? Não posso estar falando alguma bobagem, como eu falei, eu não sou especialista, mas eu acho que isso é meio que alimentado, né, na cultura pop como uma forma de, sei lá, vender mais ou ser mais comercial, não sei, né? Mas é um tema bem interessante, então eu gostei bastante aí da proposta, da ideia de vocês, né? O trabalho foi bem desenvolvido, então vocês pegaram exemplos legais, né? E para justamente fazer esse remake, isso foi legal, né? Então alguns remakes ali eu achei bem interessante, porque vocês trabalharam, né, essa não exploração da sexualidade, só que vocês mantiveram algumas características, né, do personagem, né? Então, se é uma guerreira, mantém a característica da guerreira, se é acho que foi uma maga, né, que vocês tinham pegado, também tinha mantém a característica da guerreira, né? Então, isso é muito interessante, para não perder, né? Não explorar a sexualidade não é perder as características, a essência do personagem, né? É sim trabalhar com a habilidade dele, não dela, né, no caso, não com a sexualidade. Então, assim, muito legal a proposta de vocês, o trabalho, e eu acho que é um tema que precisa ser discutido e precisa ser levantado, sim, na cultura pop, né? O trabalho ficou muito bom, gente, parabéns, gostei bastante. Obrigada, professora. Obrigada, prof. Legal. Professora Ângela, tá por aí? Aí. Olá, oi gente, boa tarde. Eu entrei um pouquinho atrasada aqui, entrei umas 6h20, vocês já tinham começado. Mas eu assim como o Fábio, eu achei a temática bem diferente, né? Eu achei assim diferente dentro dos trabalhos que a gente vê na ETEC, então eu achei bem inovadora a proposta que vocês estão fazendo dentro do curso, né? E acho apropriada também para a pesquisa toda que vocês fizeram, esse olhar que vocês estão tendo para essa sexualização, né, dentro dos quadrinhos e das HQs, enfim, ou desses personagens de quadrinhos.
Peraí que eu me perdi um pouquinho. Eu confesso que eu dei umas risadas, assim, porque são umas coisas que a gente nunca pensa direito, né? Mas é óbvio que não dá para lutar com aquele salto de 15 centímetros, enfim. É uma coisa meio engraçada. Engraçado quando você pensa, de fato, não daria para lutar. A não ser que você enfie o salto na cara da pessoa. Joga sua perna e enfia o salto na cara da pessoa. Mas acho uma discussão muito importante, essa, na verdade, muito válida, muito importante. E gostei muito das propostas que vocês estão fazendo. Acho eu não consegui definir ainda, mas assim, eu acho legal essa coisa da proposta de mulheres menos fantasiosas nesse universo, que é o universo do quadrinho, né? Que acho que é essa questão que vocês estão colocando. Menos fantasiosas e menos sexualizadas, nesse sentido também de ser fantasioso, né? E então gostei muito da pesquisa, achei que a pesquisa está muito boa que vocês apresentaram, o embasamento teórico e tal. E é isso, e parabéns aí a todas vocês pelo trabalho. Obrigada, Pro. Obrigada, Pro. Professor Tosi, que é o coautor desse trabalho junto comigo aqui, né? Um trabalho de ilustração. Então, tem muito na sua mão aí, professor Tozinho. E aí, tá vivo? Gente, adorei. A Thaís, ela falou para mim no chat lá, segura o coração, professor. Realmente, gente, que trabalho lindo, tá? Assim, a gente começa a ver, né, o que a gente trabalhou, né? A gente trabalhou o corpo no começo do semestre, não sei se ajudou vocês, né? Para essa caminhada aí, e sabe, legal que a gente vê o corpo, né, o trabalho, tipo assim, tem um pouquinho, né, do professor também, né, que tipo assim, ele fica feliz, né, de vocês idealizarem, né, sabe, essa proposta tão legal, tipo assim, é uma coisa inovadora. Eu não conhecia esse universo. É pouco que eu conheço, não conheço muito o universo, mas olha, realmente você olhando, né? Até a professora Ângela falou do salto, realmente como é que ela vai lutar com o salto, né? Então, assim, toda a problemática, né? E eu identifiquei também um pouquinho a parte, tipo assim, da Beatriz. Beatriz, ela fez uma personagem tão parecida com ela, assim, o cabelinho preto. A da Dani também, parece que vocês colocaram também um pouquinho de vocês também no personagem, né? Eu achei muito legal. Também a parte de luz e sombra, a parte de luz, né, que a Laura fez, que eu vi, a luz com aquele fogo. Bom, coisas técnicas que, assim, agregaram e ficou muito bonito o trabalho, né? Da parte da luz e sombra, né? Que foi uma coisa que a gente também trabalhou muito, né? Bem, gente, eu não tenho palavras, tá muito bonito, tá muito legal, sabe? Tipo assim, foi uma abordagem fantástica de vocês, né? E eu só tenho a agradecer, eu que agradeço, né? Vocês confiarem nos professores da ETEC, né? Então eu quero muito abraçar vocês, tá bom? E sucesso para vocês em tudo que vocês forem trabalhar, tá bom? É isso que eu tenho a falar. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigada, professor. senhor, viu? Porque me ajudou a fazer aquela pose e foi o jeito que você ensinou a fazer elas, entendeu? Então, tem ajuda sua também. Sim. Exatamente. Tô quase Fico chorando feliz. aqui. Ajudou bastante, professor. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz mesmo. De verdade. Obrigado. Professor Juliano, tá por aí, professor? Oi, professora. E aí, colabora? Me escuta? Sim. Beatriz, Daniele, Júlia, Laura. Fico feliz de poder assistir o trabalho de vocês. Obrigado por isso. E se vocês concordarem, eu tenho primeiro
3 perguntas. Vou fazer primeiro, minhas 3 perguntas são perguntas rápidas, e depois eu faço meus comentários. Pode ser assim? Claro. Sim, tudo bem. Pode. Tá. Tem 2 perguntas muito curtas. Uma é se vocês conhecem o trabalho do Gabriel Piccolo, que é um ilustrador. E vocês conhecem? Conheço. Eu acompanho ele há alguns anos. Mas... Eu não conheço. Não, é só Eu já porque ouvi foi o falar nome... também. Não, eu pergunto apenas porque foi o nome que me veio vendo a apresentação de vocês, enfim, lembrei dele, né? Uma pergunta muito rápida, para não criar polêmica, mas eu fiquei curioso, qual é a opinião do grupo sobre os figurinos dos filmes da Marvel? É o bastante para vocês? O trabalho está bem feito ou ainda poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser Tudo melhor. pode ser melhorado, né? Fogo no parquinho, hein, professor? Por último, antes dos comentários, bom, eu não conheço vocês, mas eu fiquei muito curioso com o aspecto do trabalho. Vocês poderiam falar, ainda que brevemente, um pouco para mim, sobre como é que foi a pesquisa para esse trabalho? Eu estou perguntando isso principalmente pelas referências que eu vi que vocês trouxeram. Uhum. Então, a gente separou para cada uma um tópico, né? E assim, a gente pesquisou em diversas fontes. A gente pegou em pesquisas de faculdades, até mesmo outros TCCs que foram aprovados, né? Eu cheguei até a pegar também alguns artigos da gringa, né? Então, e assim, por exemplo, eu sou muito familiarizada com os 4 tópicos. Eu jogo desde criança, eu leio mangá desde criança, filme, HQ, então eu me senti muito confortável e, sinceramente, eu acho que foi muito fácil de fazer. Eu acho que é um assunto muito novo ainda, foi difícil achar a fonte, mas a gente procurou bastante artigo e algumas a gente tirou de referência matérias também, então acho que foi isso. Sim. Obrigado. Eu perguntei principalmente pelo seguinte, o trabalho de vocês não traz propriamente um produto, assim, algo para, olha, eu vou começar a empreender com isso, essa tá aqui, tá pronto, é para esse lado que eu vou levar. Mas uma das primeiras referências que vocês usaram foi a Santa Ela, na semiótica. Então eu identifiquei tantas referências acadêmicas, ótimas referências acadêmicas, e também referências específicas, como no quadro dos quadrinhos, do Eisner. Então eu não sei, tipo, fica talvez como uma sugestão, assim como uma provocação para vocês, talvez considerar, agora vocês estão concluindo uma etapa, mas talvez continuar os estudos, não só dentro do design, mas também a parte de pesquisa científica, além do projeto. Acho que talvez vocês possam ter alguma felicidade aí. Bom, essas eram as perguntas, eu prometi os comentários depois, né? Falar brevemente, rapidamente, antes que a professora Thaís me corte o tempo. Não, pode. Bom, vocês trouxeram, na minha opinião, vocês trouxeram conscientização? Penso que sim. Conseguiram fazer o remake? Penso que sim, penso que foi bem justificado. Eu estou começando a achar que é um padrão da ETEC, as ilustrações são muito bem feitas. Eu não sei o que vocês fazem aí, eu não sei o que tem na água, mas eu estou adorando as ilustrações que tem visto nos trabalhos. Tem um detalhe que me chamou a atenção, e é uma sugestão apenas, assim, para o futuro, para a próxima etapa, que vocês dividiram em jogos, anime, filmes e HQs. A apresentação de vocês, o cuidado gráfico que vocês tiveram com ela, eu achei muito interessante, eu gostei muito daquilo. Remete muito aos quadrinhos desde o começo, com a tipografia, com o uso das cores, gostei muito. Quando chega no segundo, que o primeiro foi jogos, quando chega no segundo, que é o anime, talvez num futuro, num trabalho futuro, ali talvez pudesse ter mudado um pouco a tipografia ou alguma outra coisa para representar o anime e talvez assim, nos 4 grupos. Sei que dá trabalho, contexto de pandemia, então pior ainda, mas eu apenas faço esse comentário, essa sugestão, porque é importante depois, assim, para vender um produto, para vender um projeto, para justificar um projeto, é algo que convence, assim, que seduz. E, deixa eu ver, eu fiz várias anotações, mas parabéns pelo cuidado gráfico, cuidado pela tipografia, gostei muito. Por último, mas não menos importante, a personagem nova, muito bem-vinda.
Grupo, muito obrigado pelo trabalho, gostei muito, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, nunca recebi tanto elogio na vida. É isso aí, muito bem. Professor Pedro. Pedro está aí? Estou aqui, Thaís. Tudo bem? Tudo. Muito bem, vamos lá. Meninas, né? Bia, Daniela, Júlia e Laura, parabéns pelo... Estou ouvindo um som junto comigo. Por favor, feche os áudios. Parece a gravação, Tata, não é? Não, não é não. Não é não. Tem alguém falando junto comigo aí. Acho que é para eu não falar. Não, pode falar, Pedro. Vamos lá. Bia, Daniela, Júlia e Laura. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, pela apresentação, a aplicação gráfica. É um tema diferente, né? Bastante diferente. Eu vejo o trabalho de vocês como uma questão conceitual, é um conceito, né, uma nova reformulação de pensamento, que é eu vejo que é 1% ainda do que se tem para dizer, o que se tem para falar. Olha, eu não vejo problema na sexualidade e na sensualidade. Eu vejo quando isso é exageradamente feita, né? Isso no caso dos quadrinhos, né, dos games e dos filmes, e também nos shows aí, né, de algumas cantoras, né? A gente vê show da Madonna, quando ela fazia os shows dela, né, quase nua. Então, eu vejo problema no exagero, né? Mas a gente sabe que a questão da sensualidade ou da sexualidade aí, quando exageradamente é aplicada, é para vender, né? É para vender produto, é para vender show, é para vender, né, produto. Então, realmente, né, nesse ponto, eu acho que não tem necessidade de tanto exagero. E vocês colocaram, eu concordo muito no que vocês colocaram, né? Por exemplo, se a gente visualizar aquela super-heroína, né, Electra Assassina, cara, ela quase não tem roupa e vive na neve. Eu sempre pensei, como é que ela aguenta aquele frio, né? Se vocês olharem, fizeram uma pesquisa, o ambiente de combate dela é sempre em lugar frio. Tem coisas que eu sempre me incomodei, o Batman com toda aquela capa que ele tem nas costas, capacete, máscara, roupa, como é que o cara consegue lutar com todo aquele apetrecho, por exemplo? E se a gente pensar no Homem de Ferro, imagina um homem medieval tentando, todo encapado de metal, com uma espada super pesada, tentando lutar. Assim seria o Homem de Ferro também. Então, tem coisas que a gente está tão acostumado a ver, mas a gente, às vezes, não questiona. Então, tem essa questão da sexualidade exagerada, né? A mostra do corpo da mulher. O personagem masculino é todo protegido, mas o feminino tem que estar nu. Mas a gente sabe que isso é para chamar atenção e para vender. Então, eu acho que a pedra que vocês lançaram no oceano vai repercutir em ondas para se repensar esse exagero, né? Tem coisas interessantes também, que é legal falar. Eu acho que valeria a pena vocês pesquisarem um pouco de personagens nacionais também, não só ir para os internacionais, né? Eu, na infância, eu li muito Maurício de Souza, li muito, e adorava. E tinha uma das personagens dele que era a Tina, não sei se vocês conhecem, né? A Tina daquela época era, assim, calça larga, camisa larga, e depois, com o tempo foi passando, a Tina foi se tornando uma modelo mais sensual. Olha que interessante, né? No próprio Maurício de Souza, não exageradamente, não sexualmente ativa, mas se vê que houve uma modelagem do personagem para uma questão mais sensual. Assim como foi também os personagens do Maurício de Souza quando atingiram, né, a idade de teenagers, né? Então, é como se fosse uma adaptação e atualização do que o mercado está pondo para o consumidor. Em medidas
comportadas, eu acho que a sensualidade não faz mal. E não exageradamente, também não concordo. Mas tem uma coisa que eu vi numa matéria uma vez, depende muito do grupo, do artista, do desenhista, depende muito da proposta. Então, por exemplo, quando o Walt Disney, a equipe do Walt Disney foi desenhar Branca de Neve para filme, desenho naquela época, feito à mão e tal, eles queriam fazer aquela madrasta da Branca de Neve, que é uma megera, né? Ela é do mal. E eles queriam fazer ela uma pessoa má, feia, horrenda, e eles perguntaram, mas por que uma pessoa do mal tem que ser feia? Por que tem que ser um aspecto de bruxa? Por que ela não pode ser uma rainha bonita, mas mal? Então, acho que tem esse lado também, a questão da beleza, da sensualidade, também usado como arma, porque você só vai conhecer a pessoa depois que ela expressa algumas ações, né? Então, é coisas para se pensar. Eu acho que não só na questão do grupo feminino, mas do masculino também, né? Eu gosto muito dos desenhistas do Jack Kirby, né? O grupo da década de 70 do Stan Lee, que desenhava HQ, porque eles respeitavam muito a anatomia. E hoje você vê Superman super musculoso, exageradamente musculoso, Homem-Aranha parece mais uma rã, né, em algumas deformações anatômicas, então depende muito da proposta. Bom, de qualquer forma, é um trabalho conceito, de chacoalhar pensamento, mas olhar para outros pontos também, né? E eu acho que vocês deviam completar também, né, remake, não só das HQs, como das personagens de filme, como de algumas estrelas de show, de música, que exageram na vestimenta, na pouca vestimenta. Eu acho que tudo isso é uma linha de complemento para o trabalho de vocês. Mas é um pensamento bacana, né? Não precisa ter exagero, mas também a gente não pode eliminar a questão da sensualidade, né? Porque isso é utilizado como arma e é o que o mercado consome também. De qualquer forma, é um trabalho conceito. Eu gostei muito e faz a gente pensar desse ponto que vocês apresentaram, daí para frente. Parabéns para vocês, eu tenho certeza que esse pensamento ainda vai amadurecer mais. Professora Carmen, obrigada, professor Pedro. Professora Carmen. Oi, Thaís. Muito bem, Beatriz, Daniele, Júlia, Laura, incrível o trabalho, né? Eu fiquei feliz porque vocês se utilizaram da abordagem semiótica na proposta. A pesquisa está muito bem realizada, o trabalho está muito bem contextualizado e está muito alinhado com o meu pensamento também, né? Porque eu entendo que é importante destacar como eu quero ser reconhecida, né? Então, se eu sou uma super-heroína, claro, eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu sou sensual, mas não é isso que eu quero que você veja em mim agora. Eu quero que você veja o meu desempenho, a minha força, né? A minha atuação. Então, é muito bacana ver que vocês tomaram esse caminho de mostrar, né, que, sim, eu continuo sendo bonita, mas eu não preciso ter o meu corpo exposto ali. Eu posso estar, e aí está alinhado com o que o Pedro falou, né? Se eu estou aqui no ambiente, no meio da neve, estou lutando, eu tenho que estar protegida, né? Ou como a professora Ângela também comentou, eu estou com salto 15, né? Talvez não seja o mais adequado para o que eu tenho que fazer agora, né? Então, é muito interessante vocês terem uma proposta de mostrar essa beleza, porque elas continuam sendo belas, mulheres, mas mostrarem que elas estão ali num outro contexto, né, de apreciação. Então, fantástico isso. Uma outra coisa que me ocorreu, e eu acredito também tenha ocorrido isso para a professora Thaís, é que o
nosso querido Valdson ia ficar emocionado de ver esse projeto, né, Thaís? Sim, sim, sem dúvida. Eu, quando comecei a ver o projeto, não teve como não lembrar do Val, né? Porque era o universo dele também, e ele ia ficar encantado com esse resultado, né? Então, eu tenho que parabenizá-las, tá? E entendo que vocês podem, sim, pensar nessa proposta como um produto, né? Isso pode se tornar um produto, que não sei, a gente pode até vislumbrar algumas possibilidades, porque é muito interessante a proposta de vocês. Então, parabéns de novo, meninas, e espero que, de fato, vocês continuem produzindo ilustrações incríveis como vocês produziram, né? E não se esqueçam de colocar isso no portfólio de vocês, tá? Né? Que a gente já está trabalhando isso, então não se esqueçam de colocar esse trabalho que está incrível também no portfólio. Parabéns de novo. Obrigada, professora. Já está no portfólio, Obrigada. Viu? Ai, que ótimo. Já está no portfólio. Muito bem, temos mais algum professor aqui que eu me esqueci, que eu não estou vendo aqui nos quadradinhos, gente? Se tiver, me desculpe, professores, eu vou abrir a palavra para os alunos, mas qualquer coisa vocês gritam aqui, eu abro de novo a palavra para os professores, tá bom? Vamos lá. Muitos elogios aqui no nosso chat, e vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver de perguntinhas. Cadê? Eu tinha visto uma pergunta. A Giovanna Kelly fez 2 perguntas, olha. Ela pôs assim: novamente fiquei muito encantada com as criações autorais de vocês. Alguma das integrantes pensa em uma possível carreira na área de criação de comics e etc? Olha, eu, Laura, já pensei em trabalhar mesmo com concept art de jogos, mas por enquanto é apenas pensamento mesmo. A Júlia vai falar, pode falar, Ju. Desculpa, é rapidinho. Eu também, já pensei, já tentei, sabe quando bate aquela vontade de criar uma história? Mas eu acho complicado, eu tenho esse pensamento que se não tiver perfeito, não tá bom. Então, eu achei meio complicado, mas se aparecer oportunidade, vai ser super bem-vindo. Eu penso mais ou menos, eu gosto muito de criar, fazer ilustração. Quadrinhos eu não sei, eu fazia quando eu era pequena, fazia uns quadrinhos, desenhava, porque meu irmão tinha uns trabalhos assim, mas pelo menos na parte de ilustração, talvez eu pretendo seguir. Bom, e eu também, eu gosto muito de ilustração. Acho que eu ainda cogito em algum momento da minha vida também fazer quadrinho, mas nada muito profissional, acho que mais por hobby mesmo. Muito bem. Depois, achei o tema relevante justamente porque atualmente estamos conseguindo ver uma ascensão maior dessas reformulações de personagens. Provavelmente as meninas já se depararam com homens que gostam da cultura geek e que vivem reclamando disso com muito mau gosto, falando que é mimimi, militância. O que vocês acham disso? Acho que das reclamações, né, Giovana? Você está questionando o que elas acham dos homens reclamando, é isso? Ou o que elas acham das reformulações dos personagens? Isso. O que vocês acham dos homens reclamando? Bom, posso falar? Eu acho que em todo momento que as coisas mudam, em todas as décadas, sempre vai ter muita gente conservadora. E a gente tem que não lidar, né? A gente tem que combater, tem que saber se impor, mas as pessoas sempre vão querer o mesmo, né? Então, sim, a gente já se deparou, eu acho, eu e as meninas, porque em todo lugar é assim. E é isso, né? Meninas, falem vocês também. Deixa eu ver. Assim, eu acho isso péssimo, porque, como eu disse anteriormente, eu já estou há muito tempo nesse mundo.
E eu ouço muito desse tipo de coisa desde que eu era mais nova, né? E é justamente como a Bia disse, que a gente tem que lutar contra isso. E assim, é preciso de mudar, porque como eu falei lá no início, a gente é um público que tem crescido muito, né? É uma porcentagem que vai aumentando cada vez mais. Então, tem que ter o nosso lado também, né? Visto que a gente vai começar a cada vez mais ser leitoras assíduas disso, de mangá, e a gente vai jogar mais, a gente vai ler mais HQ, e vai ver mais filme ainda de herói, etc. Eu acho que, sinceramente, né, tem que apelar um pouquinho para o nosso lado também, fazer como nós, mulheres, gostaríamos de ser lá nas telonas, os mangás e etc. Tem também bastante disso na nossa pesquisa quantitativa, que muitas das pessoas que colocaram tem, mas não me incomodo, ou não me incomodo nada, e acho que isso não agrega à sociedade, foram muitos homens, tanto menores de idade como até maiores de idade, muitos devem ter sido maiores de idade por conta desse costume, né? Porque sempre foi tido isso na mídia, até que falou um pouquinho também no nosso trabalho sobre a mídia depender dessa sexualização. Então, virou costume. A gente só tem que fazer com que as pessoas olhem para isso e se acostumem com esse novo mundo onde a sexualização não vai existir mais. E é isso. Muito bem. Aí ela respondeu, ó, sensacional. A arte é e sempre vai ser uma maneira de resistência. Parabéns novamente. Mais algum aluno para colocar alguma pergunta? Enquanto vocês colocam alguma pergunta, eu vou falando então sobre o meu ponto de vista, né, sobre a minha convivência com as meninas. Então, como eu disse para vocês lá no começo, eu não sei porque minha câmera resolveu falhar agora, então vocês não vão conseguir me ver, mas enfim, vocês vão me ouvir. Como eu disse para vocês lá no começo, durante a apresentação, durante todo o desenvolvimento do projeto, né, nesse 1 ano aí que eu estou com eles, esse grupo, eu sempre chamei as meninas de as meninas superpoderosas, né? Uma pela temática. Quando elas escolheram essa temática, eu falei, nossa, gente, que foi outro grupo que também falei, nossa, que pesado esse tema, né? Por que elas trouxeram esse tema assim? Mas eu percebi que estava muito assim no âmago delas, o desejo de tratar sobre isso. Então eu falei, então vamos embora, então vamos lá, vamos fazer. E o que o professor Juliano destacou, essa questão das referências, né? O projeto delas começou assim, com uma pesquisa bibliográfica muito pesada, no sentido de que elas trouxeram boas referências. Lá no PTCC eu trabalho isso com eles, né? Esse campo da pesquisa, como desenvolver as pesquisas, e eu peço para que se faça a pesquisa não no Google livremente, mas que a pesquisa venha a partir de artigos, a partir de outros trabalhos de graduação, de teses de mestrado, ou de dissertações ou de teses, né? E indico para eles lerem e tal. E elas vieram com um conteúdo já bastante substancial. E, engraçado, esse grupo ele demorou para começar a desenhar. Foi um grupo que, nos primeiros 2 meses, assim, basicamente, elas só me traziam textos e muita leitura, e muita discussão, e muita reflexão. E eu fui deixando, porque esse era o ritmo do grupo. Até que teve uma hora, não sei se elas lembram, que eu falei assim, então, meninas, não quero mais textos, tá? Agora eu quero desenhos. Aí ficou a gente lembra. Ficou a tarde do silêncio, tipo, ixi, agora ela pegou a gente. Eu falei, então, agora tá ótimo as pesquisas, vocês já me mostraram que vocês conhecem o assunto, eu já entendi, agora eu preciso que vocês desenhem. Isso faltava o quê? 1 mês e meio para a pré-banca, mais ou menos, né, meninas? Acho que sim. A gente até que foi, bem produtiva, viu? E aí eu falei, não quero mais textos. E aí eu fui para cima. E aí a gente estava dentro do cronograma ainda, então, assim, acho que uma das coisas também que vale a pena falar é esse respeito mútuo que eu tenho que ter como orientadora, eu tenho que respeitar também o tempo
de amadurecimento dos grupos, né? Tem grupo que vai acontecer mais rápido, tem grupo que vai demorar um pouquinho mais para acontecer, mas acontece, o projeto vira, né? E tem grupo que eu vou ter que acelerar, quando eu vejo que está demorando muito para amadurecer, eu jogo ali um fertilizante, um sempre verde, qualquer negocinho aí de planta, umas cascas de ovo, qualquer coisa de planta para acelerar esse processo de acelerar, de amadurecimento aí, e aí começo a puxá-las. Então, eu quero desenho, eu quero 3 ilustrações por semana, eu quero 2 ilustrações por semana, e elas vão me entregando, vão trazendo, vão repensando, essa não ficou boa, volta, faz de novo, põe esse detalhe, tira isso, põe aquilo, mas respeitando que o projeto não é meu, o projeto são delas. Então, a partir do que os alunos vão trazendo, eu vou trabalhando com o que eles me dão. E vou lapidando, na verdade. Eu às vezes, acho que o meu papel aqui é quase que o do Orives, né? Do fazedor de joias, assim. Ele enxerga naquela pedra a preciosidade que a pedra tem. E aí ele vai ali, faz um corte, lapida, tira uma pontinha, deixa mais baloado, faz um navetezinho, dá um formato, lapida de novo, porque tá dentro deles o projeto. Eu só ajudo a revelar, né? Eu só ajudo a revelar. Só isso meu papel aqui. Ser um revelador dessa joia, dessa inteligência, dessa sistematização, dessas ideias, dessas coisas que já estão dentro dos alunos. Então, eu fico muito feliz. Foi um grupo que a gente se divertiu muito, que a gente também se revoltou muito, né? Que quando a gente estava lendo nas pesquisas, então, que nem essa frase que elas leram lá, que a mulher é propriedade de não sei o quê. Esse foi um dia que a gente xingou muito na aula, ficamos muito bravos. Como assim? A mulher é propriedade, que não sei o quê. Foi uma aula da revolta, mas aí a gente falou, calma, vamos colocar isso, essa fala é importante, porque ela, inclusive, dá subsídio, porque acontece hoje. Então, a gente percebe aí que essa visão distorcida que muitas vezes a sociedade tem sobre os corpos femininos, né, vem desde esses tempos remotos e que, de alguma maneira, ela ainda calça o pensamento masculino sobre a mulher. Então, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa desvelar isso e mostrar para as pessoas que existiu e que ainda existe, né? Então, vamos levar isso, apesar de toda a revolta, vamos levar isso para as pessoas. Então, foi um projeto muito gostoso de fazer, de muitas descobertas, tanto para mim quanto para elas. Eu espero que elas tenham gostado tanto quanto eu gostei. Então, eu só parabenizo elas por ter chegado até aqui, agradeço toda a paciência, porque teve semanas que não deu tempo de atender, né? Teve projetos que às vezes demandou um pouquinho mais de atenção, então teve semanas que eu não consegui falar com todos os grupos. Eu tenho um encontro de 2h30 por semana para falar com todo mundo, né? Turmas A e B. Então, às vezes complica, mas eles são muito pacientes, são muito compreensivos, às vezes estendeu o horário, enfim. E toda essa situação de pandemia, a gente com um trabalho remoto, cada um com os seus esforços, mas todo mundo tentando compreender também a situação de todo mundo, e junto a gente conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso de todos os grupos, né? Das meninas que apresentaram agora, todos os grupos que apresentaram hoje. Então, assim, eu encerro o meu dia com o coração muito alegre, com a certeza de que foi feito um excelente trabalho de todos os grupos, né? Eu fico muito feliz com todos os trabalhos que a gente viu hoje. Agradeço a presença de todos vocês aqui, convido vocês para estar aqui amanhã. Amanhã a gente tem 2 trabalhos, né? A gente começa, então, às 14 horas. Depois nós temos um trabalho. O primeiro trabalho é um zine, também sobre a arte e a cultura drag queen. E no segundo horário, a gente tem uma identidade visual de um time de futebol feminino, né? Do Projeto Social 9 de Julho. Então, eu convido vocês para estarem aqui amanhã com a gente, a partir das 14 horas, tá bom? E agradeço a presença de vocês nesta quinta-feira fria, mas que
os trabalhos de hoje nos aqueceu e nos encheu o coração de alegria. Tá bom, pessoal? Antes de vocês ir embora, eu queria aproveitar a temática dos trabalhos, dos últimos trabalhos que a gente viu, que fala sobre as mulheres, né? E eu queria passar um videozinho, patrocinando aqui uma campanha. Eu queria compartilhar um videozinho com vocês aí. Meninas, vocês têm, antes de eu passar o vídeo, vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar aí para a gente encerrar e caminhando para o encerramento? Não, professora. Acho que não. Acredito que a gente já tenha falado tudo. Então tá bom. Tosi abriu a câmera, quer falar mais alguma coisa, Tozinho? Não? Então, eu só queria compartilhar um último vídeo para a gente ir embora para casa pensando sobre essa sociedade que a gente está construindo. Então, vamos lá. Só um momentinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Sim, eu sim. Cara, o que a gente está fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pense nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso, pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, fuder. Reganhão, pegador, comedor. Ensina pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. É isso, senhores. Boa tarde e até amanhã. É um problema nosso. Vamos juntos mudar aí essa perspectiva e essa realidade, tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã. Obrigada. Até, professora. Tchau. Até, professora. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite.